Então, pessoal, essa discussão que nós estamos tendo sobre valores, né, diz respeito à questão do valor intrínseco, né? O que seria um valor intrínseco? O valor intrínseco é o que nós dissemos que é aquilo que tem valor em si mesmo, né? Nós dizemos que tem um valor intrínseco. E por outro lado, aquilo que tem valor para outra coisa, né, uma outra finalidade diversa, é o que se chama do valor instrumental. E aí o desafio, né, o desafio que se coloca para a questão ecológica é um alargamento da ética, né? Ou seja, para que a ética do ser humano deixe de ser antropocêntrica, como nós vimos anteriormente, e se alargue para o meio ambiente, né? E aí, para se alargar para o meio ambiente, nós temos que pensar num alargamento da ética também para o futuro. Porque não faz sentido, não faz muito sentido, digamos assim, você manter, você preservar, né, digamos assim, preservar o meio ambiente só por poucos anos, digamos assim, né, só enquanto durar a nossa vida, né, digamos assim. 50 anos, vamos dizer que todos nós vamos viver 50 anos. Então, para que nós vamos, digamos, preservar, né, o meio ambiente e tal, buscar aí questões de desenvolvimento sustentável, etc., se daqui a pouco nós vamos morrer, né, e pronto. Mas não, é uma questão de pensar também nas futuras gerações, né? Da mesma forma que nós vemos, né, podemos ver o estrago, né, que gerações passadas fizeram para nós. Então, é uma questão de que a ética, né, em relação à questão ambiental, ela tem que se alargar para o futuro. E a proposta do Peter Singer é que ela se alargue para os seres sencientes em geral. O que são os seres sencientes? Você pode pensar assim, os seres sensíveis, né, que sentem, digamos assim, diz respeito aos sentidos, né? Quais são os nossos 5 sentidos: tato, paladar, visão, né? Audição e olfato. Ou seja, os seres, né? Que sentem dor, né? Que sofrem, digamos assim. Ele acha, Peter Singer, que a ética deve se alargar em direção a esses seres também, né? Mas aqui se liga a questão dos valores não econômicos. Nós falamos anteriormente que a nossa sociedade ela não enxerga, digamos assim, de uma maneira geral, valores que não sejam econômicos. E aí o Peter Singer ele coloca no texto, né, que eu passei para vocês algumas ideias, né, do que seriam de valores não econômicos que nós poderíamos passar, né, a dar valor, digamos assim. É a continuidade, né? Por exemplo, a continuidade ele fala em relação à floresta. Uma floresta que é replantada, digamos assim, ela nunca será igual a uma floresta que existe há milhares de anos, né? Essa continuidade
ela gera, digamos assim, uma biodiversidade, uma complexidade tamanha, né? Que uma vez rompida essa continuidade no tempo, aquilo nunca mais voltará a ser o que era, né? E aí, essa continuidade seria uma espécie de legado, né? De valor, seria um valor, né? E uma espécie de legado para as futuras gerações, digamos assim. Você estaria deixando, né? Para as futuras gerações aquilo que as gerações passadas deixaram para você, né? A continuidade daquilo, digamos assim. E aí ele fala, né, no ambiente natural como uma espécie de legado mundial, ou seja, que nós valorizássemos, né, o meio ambiente como um legado, é um bem da humanidade, né, uma herança, assim, da humanidade. E ele fala também num significado paisagístico, né, e biológico. Digamos assim, o significado paisagístico, né, a extrema beleza, né, que a natureza possui, digamos assim, né, a nossa capacidade, né, nós temos, né, a capacidade de, digamos assim, nos admirarmos e sentir um grande prazer, digamos assim, em contemplar essas paisagens naturais, né? Então, aqui seria um valor estético, por exemplo, a, as paisagens naturais intocadas, elas teriam para nós um valor estético, né? Que estaria ligado à nossa felicidade, né? Ao nosso prazer. É um, uma outra coisa seria um repositório de conhecimento científico, né? Digamos, você pensar no quanto de conhecimento científico em potência, né? De possibilidade ali existe, né? E isso não pensando simplesmente em forma financeira, de dinheiro, mas no conhecimento como um valor da própria humanidade, né? O que é mais importante, né? Digamos, o dinheiro ou o próprio conhecimento? O que é que o conhecimento pode trazer de bom para a humanidade, né? Então, digamos assim, vamos dar o exemplo, você, o que valeria mais para coletivamente para a humanidade, né? Digamos assim, uma fazenda, você tocar fogo numa mata, digamos assim, para fazer uma fazenda e tal, ou a possibilidade do conhecimento científico, né? Você pode pensar em espécies ainda desconhecidas, espécies de animais, espécies vegetais, né? Que poderiam resultar em remédios novos, né? E etc. O que teria mais valor, isso ou uma fazenda, né? E as oportunidades recreativas também, né? Aí o Peter Singer, ele fala sobre se as futuras gerações vão contemplar a natureza, vão ter prazer com a natureza da mesma forma que nós, né? Porque você ter a natureza abre um leque de opções, inclusive recreativas, né, na nossa vida. Ou seja, talvez sem a natureza nós fiquemos, ou as próximas gerações, digamos assim, limitados ao computador, né? Talvez
à televisão, ao computador, né? O que é uma forma de vida mais agradável, né? Então, para o Peter Singer, né, a questão seria dar uma opção de modo de vida para as futuras gerações, né? Ou seja, se você destrói esse modo de vida em meio à natureza, né, as futuras gerações elas podem nem valorizar, mas elas não terão essa opção. Então, essa opção já é, digamos assim, um valor. Mas tem mais, nós temos que pensar realmente, né, que e se formos nós, porque isso aqui já sou eu acrescentando, né? Porque as catástrofes naturais, né, elas estão se intensificando e prometem, né, acontecer em pouco tempo, né? Então talvez nós vejamos algumas delas, né, enquanto nós ainda estivermos vivos. E qual é o tipo de vida, né? Qual é o modo de vida que nós queremos? Então, isso é uma questão muito séria a se pensar, né? E aí ele fala, há valor intrínseco para além do ser humano, né? O Peter Singer pergunta, né? E nós já discutimos um pouco sobre isso, né? Sobre a questão do valor intrínseco. E aí, a principal tese do Peter Singer sobre isso é de que você dizer que só o ser humano possui valor intrínseco é algo arbitrário, né? Na verdade, a parte da filosofia do Peter Singer que mais, digamos assim, levanta polêmica é quando ele faz a comparação das definições de ser humano que são dadas ao longo do tempo pelos estudiosos, né? Ele compara com as definições dos animais a partir de novas descobertas, né, que estão sendo feitas sobre os animais. Então, por exemplo, quando dizem, o ser humano é o animal que tem linguagem, aí ele pega e faz a comparação com outros animais que hoje em dia se sabe que têm linguagem, como por exemplo os golfinhos, né? E etc. Ou seja, o ser humano utiliza instrumentos, né? Aí, por exemplo, se descobriu que o chimpanzé ele também é capaz de utilizar instrumentos. O ser humano é um ser social. Aí você descobriram também que o chimpanzé também ele age em sociedade, etc. Né? As semelhanças genéticas entre o ser humano e o chimpanzé e por aí vai. Então, ele faz isso para defender, né, que essa questão do antropocentrismo ela é puramente arbitrária, ela não se baseia em nada, né? Nada de conhecimento provado, assim, científico, teórico, né? E aí a grande questão realmente é até onde, né, se alarga o valor intrínseco. Aqui anteriormente, né, nós vamos ver que ele vai dizer que é para o futuro e para os seres sencientes em geral, né? Essa é a tese dele. Aqui, ó, para Singer, aos seres sencientes, que ele chama todos os animais não humanos, ou seja, aqueles animais, né, que possuem sentidos, né, digamos assim. E para ele, o restante não teria valor intrínseco. Mas aí você, considerando os seres sencientes, ele diz que essa é uma tese que você pode defender, né, digamos assim, sem cair
em contradições e sem estar fazendo invenções, digamos assim. Porque nós podemos saber que os seres sencientes sentem, né? Mas aí essa questão do restante ficar de fora é de fora do valor intrínseco. Mas, por exemplo, veja, uma floresta, ela é o habitat daqueles animais, digamos assim, dos animais sencientes, né? Então, ela teria que ser preservada porque aqueles animais, eles teriam direito, né, a ter o seu habitat, né, preservado e etc. E aí, eu vou trazer para vocês, o Peter Singer, ele colocou várias outras visões diferentes da dele, né? Mas eu vou trazer para vocês a visão da chamada ecologia profunda, né? Que ela vai um pouco além do Peter Singer e ganhou muita reverberação, digamos assim, nas últimas décadas, né? Então, como eu falei para vocês, né, nos anos 70 houve uma ascensão aqui das preocupações ecológicas, né? Com a surgida de vários movimentos e etc, né? Vários grupos, né? ONGs e tal. E aí, um cara chamado Arne Naess, ele vai escrever um texto em parceria, né? Se eu não me engano, era George Simmons, o parceiro dele, onde ele vai fazer uma diferenciação entre ecologia superficial e ecologia profunda, né? Antes disso, podemos dizer o seguinte, que os ecologistas, eles eram um pouco ingênuos, digamos assim, né? Por quê? Porque eles argumentavam é, ainda dentro daqueles parâmetros, né, capitalistas, utilitaristas capitalistas, digamos assim, né, enxergando, digamos assim, a natureza tanto através de uma ética antropocêntrica, ou seja, como servindo ao homem, mas principalmente interpretavam a natureza como a questão dos recursos naturais, simplesmente como recursos naturais. E aí, por exemplo, eles diziam que não poderia poluir o rio. Por quê? Porque senão o homem ele não teria água para beber, não poderia destruir a mata, por exemplo. Por quê? Porque a floresta é o que produz o oxigênio que o homem respira e por aí vai, né? Eu acredito que vocês entenderam, né? Ou seja, ainda faz parte de uma chamada ética antropocêntrica, ou seja, ainda vê o, a natureza como servindo ao homem, né? Ele só não podia destruir porque senão o homem não vai poder, né, digamos assim, ter os recursos, né, naturais que seria necessário, né? Então, que nem eu falei aqui, a ecologia superficial, ou seja, rasa, né, ainda mantinha a visão tradicional da natureza como recursos naturais. E aí eles propunham a chamada ecologia profunda, que o que é que vai ser buscado na ecologia profunda, né? É uma preservação da biosfera. Biosfera, algumas pessoas entendem como sendo só o conjunto dos seres vivos, né? Mas eles entendiam aqui como abrangendo também as coisas não vivas, né? Ou seja, tudo que faz parte do ambiente natural, como tendo valor por si mesma.
independente do ser humano, ou seja, tudo teria valor, né? E essa ecologia profunda teria tendência ao holismo. Holismo é enxergar tudo como um único todo, né? Digamos assim, era em vez de você, digamos assim, a ecologia profunda, ela propõe, em vez de você enxergar o mundo do ponto de vista do homem, você procurar deslocar essa visão para enxergar a natureza como um todo, digamos assim, né? É como um todo do qual tudo, inclusive o homem, faz parte. Então, aqui o Peter Singer destaca 3 pontos, né, que dizem respeito à ecologia profunda. O primeiro, o bem-estar e o desenvolvimento da vida na Terra, humana e não humana, tem valor em si. Ou seja, o bem-estar, né, da vida na Terra, seja essa vida humana e não humana, tem valor em si, ou seja, tudo tem que, digamos assim, tem que ser preservado esse bem-estar, né? Estes valores são independentes da utilidade do mundo não humano para finalidades humanas, ou seja, veja a questão do utilitarismo aqui. São valores independentes da utilidade para o ser humano, né? Tem valor em si mesma. 2. A riqueza e a diversidade de formas de vida contribuem para a realização desses valores e também são valores em si. Ou seja, para que esses valores de cima, né, o bem-estar seja realizado, a diversidade de formas de vida contribui para esse bem-estar, né? E também são valores em si, ou seja, a diversidade é um valor em si também. Então vocês percebam a tentativa, né, de se enxergar valores fora daquela visão capitalista utilitarista, né, de que tudo seria, digamos assim, instrumento para o ser humano e que no final das contas se reduz a termos quantitativos que no final das contas é dinheiro, né? E em terceiro, os seres humanos não têm o direito de reduzir esta riqueza e diversidade, exceto para satisfazer necessidades vitais. Ou seja, o que é que acontece aqui? O homem possui necessidades vitais, né, os seres humanos e tal. E essas necessidades vitais seriam os limites, digamos assim, do direito do ser humano de reduzir esta riqueza, né, e diversidade, essa riqueza natural, diversidade de formas de vida, etc. Então, para a ecologia profunda, isso aí seria um limite, ou seja, a ecologia profunda ela propõe uma mudança radical, né, no nosso modo de vida, digamos assim, propõe um modo de vida muito mais harmonizado, digamos assim, em total harmonia com o ambiente natural e ele entende, digamos assim, que o nosso bem-estar, digamos, a nossa felicidade depende totalmente dessa relação com o ambiente natural, ou seja, entende que o ser humano fora do ambiente natural, ou seja, nos ambientes modernos, digamos assim, ele no fim das contas não tem o seu bem-estar preservado, ele não é feliz, né? O ser humano ele só seria feliz, né, se ele recobrasse essa harmonia original, né, com a natureza.
E aí, voltando às ideias do Peter Singer, né? Ele vai dizer que uma ética do meio ambiente rejeita os ideais de uma sociedade materialista. De fato, existe, né, uma contradição entre os valores da sociedade materialista, como nós já falamos, e a ética do meio ambiente. Essa contradição, ela fica clara, é claro, em todos os, ou pelo menos na maioria, mas em todos os que eu conheço, todos os autores, né, que fazem uma defesa aí do meio ambiente, né, que abordam a questão ambiental fazendo uma defesa do meio ambiente e propondo uma nova ética, eles vão, de certa forma, abordar de uma forma ou outra essa contradição, né? E aí o Peter Singer, né, mas assim como todos os outros que eu conheço, eles vão apontar em nossa sociedade para uma mudança na nossa noção de êxito, né? Na nossa sociedade capitalista, né, que tem ali por base ética o utilitarismo, o que é uma noção de êxito? O que é a pessoa ter êxito, né? É ganhar dinheiro, né? Na verdade é isso. A pessoa bem-sucedida, que tem sucesso na vida, digamos assim, é aquela pessoa que ganhou bastante dinheiro. Quanto mais dinheiro, mais bem-sucedida essa pessoa é, né? E esses autores, digamos assim, eles vão desafiar esta noção de êxito, né? Por exemplo, pensando em desenvolvimento das próprias potencialidades, ou seja, você desenvolver, né, aquilo que você é capaz de fazer, digamos assim, as suas potencialidades, o que você é capaz de fazer, né? Isso aí é um êxito, né? Digamos assim, que está fora, em grande medida, do circuito ali da grana e tal, né? A autorrealização, ou seja, você realizar aquilo que você quer para si, né? Aí sempre tem aquele, isso eu quero dinheiro, né? Aí eu não sei, meu amigo, aí, mas você, por exemplo, você pode não ser rico, né? Ser mediano assim, né? Mas também, ou até ser pobre, mas você ter realizado coisas que você gostaria de realizar, né? E isso é uma noção de êxito e a própria felicidade, né? É você ser feliz, digamos assim, né? Que nem Aristóteles dizia, o sumo bem, é uma noção de êxito também, é um êxito também, né? E também, como uma ética do meio ambiente rejeita, né, uma sociedade materialista, está atrelado a esse tipo de ética uma noção de vida simples, né? Que nós mudemos, né, a nossa forma de vida para uma forma de vida mais simples. E aí isso exige, né, uma mudança das fontes de prazer, né? Você vai ter prazer com o quê, por exemplo, né? Em vez de, por exemplo, você é, eu vou consumir, vou num shopping, né? Vou numa festa, tipo coisas ligadas ao consumo. Ou seja, a nossa sociedade capitalista, ela busca, né, que todos os cidadãos, digamos assim, todas as pessoas, na verdade, sejam consumidores, né?
busca que nós sejamos consumidores. No final, digamos assim, a nossa vida, ela termina se tornando uma vida para o consumo, ou seja, o cara vive para consumir, ao mesmo tempo que enxerga unicamente como prazer as coisas que são consumidas, digamos assim, as fontes de prazer, elas são todas baseadas no consumo. E aí eles propõem, né, que se mude essa forma de ver, essa forma de enxergar, digamos assim, buscando, né, uma vida mais simples e mais uma vida tão ou mais feliz quanto, porque você vai ter uma mudança nas fontes de prazer, né, que você tem, digamos assim. Bom, então ficamos por aqui nessa parte e eu vou trazer uma conclusão para vocês, tá?